Sabe o que o narrador está fazendo aqui? Ele está fazendo questão de frisar, de destacar que o tempo em que Israel vai atravessar o Jordão era um tempo de cheia, porque havia momentos em que o rio estava mais baixo. Mas ele está falando, não foi num tempo de baixa do rio, foi no momento em que o rio estava mais alto, foi no momento em que o rio transbordava. E Deus então fará o povo atravessar a pés enxutos. E quando o povo visse isso, deveria manter em seu coração essa convicção. O que Deus não pode fazer? Porque se eles tiverem esta convicção, não haverá medo, não haverá temor, não haverá ansiedade, não haverá preocupações. Afinal de contas, Deus pode tudo. Perceba agora como os sacerdotes estão crendo nessa verdade e confiando em Deus. Verso 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Já viu alguma reportagem ou você já passou por algum momento em de ver algum perigo? Por exemplo, pessoas sendo resgatadas de um prédio pegando fogo, prestes a ruir, as estruturas estão abaladas, então os bombeiros chegam ali, o povo às vezes chega lá para olhar e fala assim, afasta daqui, que a qualquer momento esse prédio vai cair, certo? A estrutura está lá, está pegando fogo, você quer ficar longe disso aqui. Pois imagine a cena, Deus faz parar o rio, aqui é uma barreira, você ia querer ficar passeando pelo rio ou correr? Vamos. Rápido. O mais natural é isso. Passa logo. Até quando vai estar isso aqui? Pois os sacerdotes vão lá e param no meio do rio. E esperam todo o povo passar. E era muito povo atravessando. E os sacerdotes não se moveram. Eles confiam no Deus dos impossíveis. E eles esperam que todo Israel passe o Jordão a pés enxutos. Os líderes do povo, eles precisam ser um exemplo de fé para o seu rebanho. A presença confiante dos sacerdotes aqui no meio do rio levava os que seguiam eles a mesma confiança. Eles olhavam para aqueles que estavam à frente do povo e viam homens que confiavam em Deus e seguiam esta liderança. O fato de Deus estar engrandecendo Josué, fazendo milagres sob a liderança de Josué, é para que o povo confiasse em Josué. É por isso que os líderes precisam ser exemplo de piedade, porque quando os líderes da igreja não são exemplo de piedade, você não deve esperar a piedade do povo. Se os líderes da igreja não são exemplo nos compromissos da igreja, como é que o povo vai ser? Eu me lembro que no meu primeiro pastorado, tinha um rapaz que tocava bateria na igreja, e os ensaios aconteciam sempre depois da escola dominical. Tinha culto só à noite, então eles tocavam só à noite. E esse rapaz, ele não ia à escola dominical, ele chegava para ensaiar. Na hora, por volta de 11h30, ele estava chegando na igreja. Já tinha passado estudo bíblico, já tinha feito tudo, sentava na bateria. Um dia eu cheguei para ele e falei, rapaz, você podia chegar mais cedo, né? Porque tá errado esse negócio aí de ficar chegando só para ensaiar, você não tem compromisso com os trabalhos da igreja, quer vir tocar na igreja. A resposta dele, sabe qual foi? Mas pastor, o presbítero fulano também não vem na escola dominical. E eu tive que ficar quieto e depois conversar com o presbítero fulano. O povo olha os seus líderes. O povo percebe os seus líderes. É claro que o pecado dos líderes não justifica o pecado do povo. Então não se fie nisso pensando assim, então eu tô de boa, porque eu sei que um presbítero, um diácono aí estão vacilando. Não. Se eles estão vacilando, o problema é deles com Deus e com o conselho da igreja. Não confie nisso. Mas o meu ponto é muito simples para os líderes. Líderes precisam ser exemplo do povo, porque quando eles não são, eles são tropeço para a igreja.